Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Estamos aqui nesse nosso projeto maravilhoso, Cálculo 1 com Python, na semana 9, aula 1. Nós vamos então dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, que é relativo ao uso de integral, o conceito de integral, que é muito importante. A gente aprendeu enfim, fazer uma série de operações com integral, o que é integral. E agora a gente vai ver algumas aplicações de integral, que a gente tinha falado de integral indefinida. A gente vai falar de integral definida e vai entender o que é uma integral indefinida e definida, portanto. Vamos lá, então? Vamos dar início, então, à nossa aula aqui, aula 9, aula 1 da semana 9, no qual a gente vai explorar esse conceito de integral definida, tá? Então, o que é integral definida, pessoal? Basicamente, é o seguinte, você pode pegar uma função dentro de um intervalo de A até B, e essa função aqui, ela está mapeada, o contradomínio dela é os reais, tá? Ela é uma função contínua, tal que o f de x é maior que zero para todo x pertencente a esse intervalo AB. Né? Então é basicamente isso aqui, você tem uma linhazinha da função, aqui você tem, digamos assim, esse intervalo AB, ao qual nesse intervalo a função é contínua, tá? E aí o que acontece é, vamos calcular a área debaixo dessa f de x, a área R, tá? Que está entre as retas x igual a, as linhas verticais x igual a e x igual a b. Para você resolver esse problema, você pode usar o conceito do que a gente chama de integrais definidas. Então, nesse caso aqui, nessa figurinha, essa função aqui é a função menos cosseno de x, 2,5x mais 2, tá? E você poderia visualizar essa função usando alguns softwares interessantes. Então, por exemplo, se você for aqui no... Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a todos os materiais, o site, tudo livre, gratuito, enfim. Então, você pode aproveitar aqui também, tá? Ó, então, se você digitar GeoGebra Online e clicar no primeiro link, você pode... Vai aparecer essa telinha do GeoGebra. E aqui nesse canto aqui você pode inserir expressões. Eu botei aqui A igual a integral entre, é um comandinho, tá? E aí eu botei de zero mais cosseno de x, etc, etc, etc. Eu botei essa expressãozinha aqui, ó. Então, na verdade, eu estou fazendo a integral entre o valor de x igual a zero, né, que é esse eixo horizontal, e essa função, que é a função menos cosseno de 2,5x. Então, entre a função e o x igual a zero, eu vou calcular no intervalo de 1 até 3 o valor da integral, da área. Aqui no nosso caso, pessoal, a área aqui está com um valor negativo, mas na verdade é positivo, tá? Não entendi por que ele botou negativo aqui, mas enfim, o sinal negativo não está correto aqui. Tem um jeito legal de você validar cálculos, enfim, que é interessante aí, tá? Tá na descrição do vídeo o link para esse site. E também tem um outro site livre, gratuito, pessoal, que é o Integral Calculator, que é muito legal, que você põe a expressãozinha aqui, depois você pode clicar em cima aqui da expressão para definir os limites, o intervalo de integração. E aí você põe os limites de integração aqui e põe para ele go aqui, né? Põe um go e aí ele faz um monte de considerações aqui que a gente não vai entrar em detalhes. Depois ele faz o gráfico para você, ó, tá vendo? Que legal o gráfico, bem detalhado. E também põe o valor aqui da integração, tá? Deixa eu ver se ele tá dando. Normalmente ele dá. Deixa eu ver onde é que está aqui o valor da integração. Aqui, ó, 3,8641. Ele dá até com uma precisão maior do que o que aparece nesse desenho do GeoGebra aqui, né? Enfim, então são alternativas que você tem para você poder validar os cálculos, porque a gente às vezes se perde em cálculos, né? Principalmente agora que vai botar valores. Então é legal ter uma ferramenta, uma ou mais ferramentas para te ajudar nessa tarefa, tá? Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a todos esses links aí, é tudo livre e gratuito. Vamos lá. Então, veja o seguinte, pessoal, isso aqui, se fosse um quadrado, um triângulo, né, um polígono de modo mais geral, era tranquilo de você calcular a área R, porque você vai decompor em triângulos ou retângulos e soma as áreas. Resolveu a sua vida, né? Mas o porém é que nesse caso aqui, pessoal, essa funçãozinha aqui, ela tem essa expressão que não é exatamente muito simples, né? Vamos falar a verdade, tá? Então, o que a gente tem que fazer para que isso funcione, para que isso dê certo?
vou sair aqui da frente para vocês poderem enxergar melhor. A gente vai precisar do conceito de integral definida. Como é que é esse conceito, né? Seja n, como é que ele é criado, como é que ele é obtido? Seja n um número inteiro positivo. Divida o intervalo de a limite inferior a e superior b em n subintervalos. Tá? Então você vai subdividir esse intervalo em intervalos menores. Denote os extremos dos subintervalos de x0 até xn. Então, por exemplo, o valor a é x0 e o valor b é xn. E o comprimento do iésimo subintervalo é um delta x de i igual a x de i menos x de i menos 1. Tá? Em cada subintervalo, escolha x de i, tal que f de x de i é o valor mínimo da função em x de i menos 1 e x de i. Tá? Então, isso aqui é o subintervalo, os extremos do subintervalo. E aí você vai compondo esses pequenos subintervalos aqui. Tá? Você vai formar n retângulos inscritos com base delta x de i e altura f de x de i. Então, você pegou o menor valor dentro do que a função assume nesse subintervalo e você está, de certa forma, subestimando, né? Está colocando uma estimativa abaixo do que vai ser a área debaixo dessa curva. Tá? E aí a questão que você tem que tomar cuidado é a seguinte, pessoal. Veja o seguinte aqui. Isso aqui o que é o delta de x de i? É a diferença entre essa altura aqui, por exemplo, e a outra, né? Entre os extremos do intervalo você tem valores diferentes de função e você tem também a largura desse retângulo. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? O que é interessante você saber, pessoal? Eu não sei calcular a área de qualquer curva, a área debaixo de qualquer curva, mas eu sei calcular retângulos. Então, o que eu faço? Eu especifico. Imagina que eu fizesse um retângulo só. Nossa, aproximação terrivelmente ruim. Ah, não, agora vamos fazer um retângulo 2, 3, 4. Vamos aumentando, vamos botar n. Onde n é isso aí que você está pensando agora. O que vai acontecer com n? Né? A nossa fórmula para n, deixa eu sair da frente para vocês poderem enxergar, a soma das áreas dos retângulos será dada por S de n, onde n é o número de subintervalos, né? Então lembre-se aí, ó, n subintervalos, tá? E aí como é que você faz para somar essas áreas menores que estão compondo a sua área maior, ou estimando a sua área maior? É uma soma de i de 1 até n de f de x de i delta x de i. Isso aqui é o que a gente chama de somas de Riemann, tá? Se divisões menores forem feitas, ou seja, se n crescer cada vez mais, então a soma S de n se aproximará de um valor limite. Então eu estou somando vários retângulozinhos, né? E quando o n se aproximar de um valor muito grande, ou tender a infinito, né? Essa soma, soma S de n, vai fazer esses retângulos se tornarem retângulos infinitesimais, que a gente chama de espessura infinitesimal, tá? Então a ideia é que eu vou ter que aplicar limite para essa soma desses retângulos aqui, para achar as áreas cada vez menores desses retângulos, e você vai fazendo espessuras cada vez menores, a sua aproximação vai ficando cada vez melhor, tá? Então, como é que é a definição de uma integral definida? A área R, assim é definida, é chamada de integral definida de f de x no intervalo AB, através do seguinte equacionamento: integral definida de A até B de f de x dx igual a limite de ΔX tendendo a zero de i de 1 até n, f de x de i delta x de i. Tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é que essa integral ela representa a soma de retângulos cada vez menores. Né? Então, eu tenho aqui o valor da função representa a altura que você tem do retângulo e você tem aqui no ΔX a espessura. E, enfim, isso aqui é equivalente, digamos assim, para usando o limite, né? Desde que o limite exista. Tá? Então, as somas S de n são chamadas de somas de Riemann e a integral definida acima é chamada de integral de Riemann. A e B são os limites inferiores e superiores de integração, respectivamente, que também são os limites inferiores e superiores do nosso intervalo. E R pode ser obtida também por retângulos circunscritos, né? Ou seja, você poderia ter estimado acima, ao invés de subestimar e colocar abaixo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo.
Tá? Com isso, a gente pode derivar esse teorema fundamental do cálculo, que ele fala o seguinte: seja f de x uma função contínua em A e B, se f de x é integral de A até x de f de t dt, né? E essa função aqui é diferenciável em todo x pertencente a A e B, então f' de x igual a f de x, ou seja, a derivada da primitiva é igual a f de x, tá? E isso aqui que é o mais interessante aqui, ó. Se f grande de x é qualquer primitiva de f de x no intervalo AB, então a integral de A até B de f de x dx, ela pode ser calculada como? Pega a primitiva, resolve a integral indefinida, que a gente aprendeu da aula passada, né? A gente aprendeu isso. E essa integral indefinida aplica a primitiva para o extremo superior do intervalo menos o valor da função primitiva no extremo inferior do intervalo. Então, eu estou, de certa forma, com esse teorema, falando o seguinte: para resolver esse problema da integral definida, eu resolvo primeiro o problema da integral definida, acho o valor da primitiva e aplico nos extremos do intervalo os valores da primitiva para resolver a integral definida. Então é assim que a gente relaciona o que a gente viu na aula passada, que era a integral indefinida. Por que é indefinida? Porque não tem os intervalos de integração definidos, né? Eu resolvo o problema da integral indefinida, que a gente já sabe lá, que é a técnica de antiderivada, e depois aplico para os extremos do intervalo para encontrar, digamos assim, aqui está invertido, cuidado, né? B e A, né? Não A e B, enfim. E aí eu aplico os valores da primitiva nesses extremos do intervalo, tá? Muito bem. Assim, qualquer fórmula de integração indefinida poderá ser aplicada para o integral, para o cálculo de integrais definidas. E essa é a beleza desse teorema, tá? A gente não vai provar ele, mas a gente vai usar as propriedades operatórias que a gente já tinha lá de integrais indefinidas, agora vale também para as integrais definidas, né, por meio desse teorema. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu pode ser reaplicado, pode ser reutilizado, mas com o cuidado de observar isso. Eu vou aplicar os valores dos limites, né, de integração na primitiva que eu encontrar através da integral indefinida, tá? Então, só para a gente ilustrar aqui, pessoal, vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse pequeno exemplinho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, integral definida do intervalo de 1 até 4, é essa expressão aqui. Eu quero fazer a integral dessa função, tá? Aí eu vou quebrar em três partes a função. Essa daqui eu apliquei a regra do expoente e a constante saiu, vai ficar 5x ao quadrado sobre 2 de integral definida de 1 até 4, mas aqui repara que é x elevado a meio, eu somo 1 e tombo o expoente, somado 1. Então vai ficar essa constante multiplicada por 2, 4 dividido por 3, x elevado a 3 sobre 2, com esse valor aqui de 1 até 4, mais 32, aqui o x elevado a menos 3, eu somo 1, vai virar menos 2, aqui menos 2 também. E essa aqui é a integral definida, tá? Eu poderia ter, na verdade, resolvido toda a integral indefinida e depois aplicado esses limites de integração, tá, pessoal? Mas eu fiz de outra forma aqui, acabou ficando um pouco mais trabalhosa. Aqui, o que eu faço? Eu vou aplicar essa expressão para o valor 4 menos para o valor 1. Essa aqui é a primitiva, né? Repara que aqui, pessoal, não tem constante, tá? Por quê? Porque a integral é definida, os limites estão dados. Eu não preciso daquela constantezinha ali de integração, tá? Cuidado com esse detalhe. Aí, o que acontece aqui? Esse cara, eu vou calcular ele, vou calcular esse outro. Repara que eu estou substituindo onde era x aqui o valor 4 e menos 1, menos o valor 1, tá? E aí, fazendo a conta, eu chego no valor 15. Lembrando, pessoal, que se você quiser pausar, parar o vídeo e tentar fazer você, é um momento interessante também. Não precisa ir na velocidade rápida que eu estou indo aqui. Aqui eu só estou dando uma explanação geral para você entender a ideia, mas eventualmente para fixação de conceito e até mesmo para exercício é legal dar uma pausa e tentar fazer passo a passo. Vamos agora então para essa outra integral definida, pessoal, que é a integral de 0 até 2. Então você resolve a integral indefinida, então a técnica que é idêntica ao que a gente fez antes, com a regra da potência, e depois você aplica para os extremos, né, do intervalo. Você faz o extremo superior menos o extremo inferior.
e aí vai te dar esse valor 20, tá? É uma questão aí de persistência e cálculo, mas os conceitos que a gente deu da aula passada são diretamente aplicáveis aqui, né? Um outro exemplo de integral também definida, pessoal, essa outra integral, a gente fez aqui, separou as integrais, chegou em cada valor separado e aplicou os limites aqui, os extremos, né? E aqui, pessoal, de novo, a gente fazendo a conta com detalhes, com paciência, com calma, chega nesse valor, que é o valor 26, tá? Detalhe aqui, pessoal, que, enfim, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer as substituições e cuidado também, tá? Muito bem. Agora veja o seguinte: eu posso fazer integrais definidas para valores negativos. Então, por exemplo, se f de x assumir valores negativos em a no intervalo AB, então cada termo é negativo, né? Então, se a função está abaixo do eixo x, você vai ter que tomar cuidado porque essa região vai dar valor negativo, né? Então vai virar a região menos de AB de f de x dx, tá? E aí tem um caso que você tem que tomar cuidado, porque a curva pode estar parcialmente acima e parcialmente abaixo. E o que significa isso? Você vai ter termos positivos e negativos que vão se cancelando, e eventualmente isso corresponde à soma das partes positivas e negativas que você tem daquela região. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Então imagina aqui esse caso, pessoal, que você tem uma função f de x contínua no intervalo AB, a integral de a até b de f de x dx é igual à área da região acima do eixo x menos a área da região abaixo do eixo x, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma região abaixo do eixo x, isso aqui vai reduzir o valor dessa integral definida, né? Essa área daqui vai somar e essa área aqui vai subtrair. E nesse caso a gente usou que expressão? É essa expressão aqui para fazer esse gráfico, ó. É a integral nesse espaço, né? Só que a gente aumentou o intervalo, botou de 0 até 4, tá? E aí com isso, essa função começou a ter... Então você está fazendo a integral entre o eixo x e a função, tá? Então você vê que a função ela oscila, né, em torno do eixo x. E com isso, quando você botou o intervalo de 0 até 4, você vai ter regiões abaixo que vão subtrair da área total e regiões acima, né? A gente poderia eventualmente vir aqui, ó, pegar essa expressão, vamos pegar essa expressão, vamos nos arriscar, né? E fazer isso online. Não façam isso, normalmente eu não faria isso, mas enfim, vamos tentar ver o que dá, né? Então vocês vejam aqui que ele fez a conta, ou pelo menos deveria ter feito a conta, né? E aí o que acontece é que ele calculou a integral bonitinha aqui, tá, pessoal? A verificar porque ele está botando esse 3,86, eu não sei se eu consigo limpar aqui. Espera aí. Apagar. Vamos apagar que é mais seguro. Eu acho que ele estava guardando ali. Ah, agora sim, ele estava guardando valores anteriores. Ó, toma cuidado então, tá? Então veja aí, olha só que legal, pessoal. Esse aqui é uma área positiva, tá? Claramente por quê? Porque isso aqui que está acima do eixo X é maior do que as áreas abaixo, né? Mas você vê que ele vai somando e subtraindo, tá? É um negócio bem interessante aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação de slides antes que dê problema. Então, pessoal, esses softwares que eu estou recomendando para vocês são legais para você validar isso. Uma coisa bacana seria você calcular essa área de 0 até 1, de 1 até 3, 3 e pouquinho, né? E ver quanto é que daria e depois somar, enfim, ficaria legal, tá? Para você verificar essas coisas que eu estou falando para vocês. Essa integral definida, que é essa integral que a gente está mostrando tanto, né? Usando ali gráficos e softwares livres gratuitos, eu posso calcular a integral indefinida, né? E ela tem que tomar cuidado porque ela é uma integral por substituição, tá? Então tem que chamar de u, que está entre parênteses, d de u é esse cara daqui, né? E aí você substituindo, você vai dar menos cosseno de u du sobre 2. Isso aqui vai dar menos meio seno de u de 0 até 4, menos meio de seno de 2x menos 1 de 0 até 4. Tá? Legal. E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte. Você consegue pegar essa expressão. Esse cara aqui é fácil de fazer a conta.
porque isso aqui é x elevado a zero, né? Quando você põe mais um, vai dar x aqui, ó, como está aqui. Esse cara eu já calculei, tá dado aqui. A integral indefinida eu obtive aqui. Só reproduzir aqui, botei os limites do intervalo. E depois você tem que ter paciência para substituir e tomar cuidado, né? Para esse termo substitui para os extremos do intervalo e para esse termo substitui para os extremos do intervalo. E fazendo a conta, você vai chegar no valor 1,25, tá? Que é o valor que a gente obteve, digamos assim, também para... Como é que é o nome? Para o software que eu acabei de mostrar, né? Só que ele estava com valor negativo, que, enfim, não sei por que ele devolve negativo ali. Ok, então vamos ver o seguinte: outra coisa que é muito importante dessa questão de integral definida, pessoal, é que sobre valores positivos e negativos. Por exemplo, se o A é maior que B, então a integral definida de A até B, ela pode ser reescrita como menos integral de B até A, porque essa eu consigo fazer, né? Então, integral onde esse valor é menor que o de cima, né? Que o limite superior de integração é maior que o limite inferior, você tem que fazer a inversão para poder fazer a conta, para poder cair no caso que você resolve. Então, por exemplo, suponha que A, o limite inferior de integração é 4, e o limite superior de integração é B igual a 2. Então, isso você não consegue resolver, o que você faz? Menos integral de 2 até 4. E aí você consegue achar a resposta desse problema, tá? Isso aqui é bem interessante, é bem útil. Outra definição interessante é que se você fizer a integral de A até A, ou seja, o limite superior e inferior de integração são iguais, então o valor dessa integral aqui é zero, porque, obviamente, a primitiva, você vai substituir pela primitiva, um valor menos o outro, ambos são iguais, vai dar zero. Tá? Não precisaria nem mostrar para essa função específica, porque você poderia, inclusive, mostrar o caso geral, né? Tá bom. Esse teorema é um teorema interessante, pessoal, porque ele usa aquelas questões de propriedade de função par e ímpar. Então, qual que é a vantagem aqui? Você poderia simplificar o cálculo da sua integral. Então, ao invés de, por exemplo, se você souber que f de x é par, como ela tem simetria no eixo zero, simetria vertical no eixo zero, no eixo x igual a zero, né? Você poderia, ao invés de calcular a integral de menos a até a, fazer duas vezes a integral de zero até a. Por quê? Porque você sabe que ela sendo simétrica, a área vai dar igual de menos a até zero e de zero até a. Né? Então vira duas vezes zero até a de f de x dx. A vantagem é que eu posso substituir aqui para o valor x igual a zero, e aí fica mais fácil de fazer as contas, né? Para x igual a zero. Pelo menos o limite inferior de integração é mais tranquilo de calcular. E se a função for ímpar, e você fizer uma integral de menos a até a, como ela tem simetria, mas girando, né? Então quer dizer o seguinte: você tem uma contribuição negativa abaixo de zero e uma contribuição positiva acima de zero, ou vice-versa. Então uma cancela a outra. Então isso aqui, ó, é uma propriedade interessante também de integral para funções ímpares, né? Isso aqui é só para ilustrar esse conceito, né, pessoal? Então eu peguei uma função 3x ao quadrado de menos 1 a 1, que é essa funçãozinha, né? E aí o que eu fiz? Eu apliquei os limites de integração e mostrei que, na verdade, se você fizer a integral de menos 1 a 1 de 3x ao quadrado dx, vai dar 2. Mas você poderia ter feito o quê? Duas vezes integral de 0 até 1 de 3x ao quadrado dx. Isso também vai dar 2. Tá? É só a verificação daquela propriedade que eu havia mencionado. E aqui tem o 2x ao cubo, como eu havia mencionado, de menos 1 a 1, né? Você faz essa integral daqui, ó. Essa integral aqui dá menos meio, essa integral dá meio. Quando você soma ambas as partes, vai dar zero, uma cancela a outra, tá? Para a gente ter mais um teorema interessante, né, pessoal, que é o f de x integrável em um intervalo fechado que contém os números arbitrários a, b e c. O que você pode mostrar? Você pode mostrar o seguinte: integral de a até b de f de x dx, você pode quebrar em dois pedacinhos a integral. Você pode fazer de um ponto A até C, intermediário C, e depois de um ponto C até B. Tá? E aí você se pergunta, poxa, mas para que esse teorema? Parece que esse teorema não serve para absolutamente nada, só para complicar minha vida. Não é bem assim. Por quê? Suponha que você tivesse uma integral de f de x dx de 2 até 7, menos integral de 5 até 7 de f de x dx.
Eu posso pegar essa integral e quebrar em dois pedaços, ó, pelo teorema. Integral de 2 até 5 e integral de 5 até 7. E essa parte de 5 até 7 vai cancelar com a outra integral. E aí você poupa esforço e cálculo para fazer a integral apenas de integral de f de x dx de 2 até 5. Tá? E aqui estão os links, né, pessoal? Também está na descrição do vídeo. Depois, se você quiser, os links dos sites que eu utilizei, todos livros gratuitos, bacanas, interessantes, para te ajudar, para te apoiar a fazer cálculos corretos. Às vezes, integral indefinida tem aquelas técnicas de integração e tudo, mas às vezes a gente se enrola mais na integral definida, nos detalhes, na hora de substituir, de fazer a continha. Então, para ajudar a tirar esses errinhos de conta, ou até mesmo para desembaralhar um pouco, até mesmo integral indefinida, esse site aqui, pelo menos, do Integral Calculator também ajuda muito, tá? Não é só a integral definida, a indefinida também ele faz. E já o GeoGebra, ele ajuda a ter uma visualização mais bacana, né? Embora você viu que saiam valores negativos ali. Então tem que tomar cuidado com o sinal que ele produz aqui das integrais, tá? Bom, é isso então, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar caso tenham gostado desse conteúdo. E próxima semana a gente vai falar de mais técnicas de integração, especialmente técnicas de integração relacionadas a funções trigonométricas, exponencial, logaritmo, enfim. Muita coisa bacana ainda está faltando para integrais. E vamos, com essas novas técnicas, avançar ainda mais, tá? É isso. Obrigado e até a próxima semana, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!